Ele a jogou fora com nada além das roupas em suas costas, convencido de que ela era a âncora o arrastando para baixo. Brian Thorne tinha tudo: os bilhões, o império e a amante jovem e fogosa em seu braço. Ele pensou que o passado estava enterrado. Mas esta noite, em meio ao tilintar de cristal do restaurante mais exclusivo da cidade, o passado não apenas entrou. Chegou em um comboio de poder. Quando Brian olhou para cima e viu sua ex-esposa grávida, brilhante e intocável, segurando a mão do único homem que ele temia no mundo dos negócios, seu coração não apenas parou. Ele se estilhaçou. Esta não é apenas uma história sobre desgosto. É uma história sobre o tipo de vingança que não precisa gritar para te destruir. Os lustres na Loronerie não eram feitos de vidro. Eram feitos de diamantes. Ou pelo menos esse era o rumor que Brian Thorne gostava de espalhar. Isso se encaixava na sua narrativa. Ele era o homem que transformou areia em ouro, o magnata da tecnologia que havia ascendido das ruas ásperas de Chicago para as suítes de cobertura de Manhattan. Esta noite, Brian sentou-se na melhor mesa da casa, aquela reservada para a realeza e presidente. Em frente a ele sentava-se Chloe, uma modelo de 23 anos cuja beleza era tão inegável quanto sua falta de conversa. Ela estava rolando o Instagram, seu polegar perfeitamente cuidado pairando sobre fotos de si mesma. Guarde o telefone, Chloe, Brian disse, sua voz baixa, mas aguda. Estamos celebrando. A fusão com a Consigned Logistics foi aprovada. Sou oficialmente o acionista majoritário. Chloe olhou para cima, seus olhos azuis arregalados, mas vazios. Ah, certo. Eba, querido. Isso significa que podemos conseguir a vila em como agora. Aquela com o cais de barcos. Brian girou seu Pinot Noir vintage, sentindo uma dor familiar e maçante em seu peito. Era a dor do tédio. Podemos comprar o lago inteiro se quisermos, ele murmurou, embora a emoção de dizê-lo tivesse sumido. 6 meses. Foi há quanto tempo ele se divorciou de Emma. Emma. O nome ainda tinha gosto de cinza em sua boca. Ela tinha sido sua namorada de faculdade, a mulher que cerzia suas meias quando ele não podia comprar novas. A mulher que ficava acordada a noite toda revisando seus primeiros planos de negócios. Mas à medida que a conta bancária de Brian crescia, Emma permaneceu simples. Ela gostava de noites tranquilas. Ela usava sapatos confortáveis. Ela não sabia como encantar investidores ou comandar uma sala. Brian havia se convencido de que a tinha superado. Ele precisava de um símbolo em seu braço, não de uma parceira. Então ele o tinha feito brutalmente. Ele se lembrava do dia vividamente. E havia-lhe entregado os papéis e um cheque, dizendo a ela que não se encaixava em seu futuro. Ela não havia gritado. Ela não havia jogado um vaso. Ela simplesmente o havia olhado com olhos cheios de uma tristeza devastadora, sussurrado. Você aprenderá o preço disso, Brian. E saído para a chuva. Brian, você está divagando. Chloe choramingou, batendo o garfo contra sua taça de vinho. Eu pedi a lagosta, mas o garçom está me ignorando. Ele não está te ignorando. Ele está ocupado. Brian retrucou, sua paciência se esgarçando. De repente, o ruído ambiente do restaurante, o jazz suave, o murmúrio de conversas, o tilintar de talheres diminuiu. Não foi um silêncio gradual. Foi uma abrupta inalação coletiva. Brian franziu a testa. A Loronerie era frequentada por celebridades diariamente. Um silêncio como este significava que alguém verdadeiramente poderoso havia chegado. Quem é aquele? Chloe perguntou, esticando o pescoço. Aquilo é uma estrela de cinema? Brian virou sua cadeira ligeiramente para olhar em direção à grande entrada. O maître, um homem chamado Pierre, que geralmente olhava para todos com desdém, estava praticamente se curvando. 2 figuras entraram, flanqueadas por 4 seguranças, que se moviam com a letalidade silenciosa de pessoal militar treinado. O homem era alto, medindo bem mais de 1,88 m, vestindo um terno de carvão sob medida que provavelmente custou mais do que o primeiro carro de Brian.
Ele tinha cabelo sal e pimenta e uma mandíbula que parecia esculpida em granito. Brian congelou. Ele conhecia aquele homem. Todos no mundo dos negócios o conheciam. Era Adrian Vance, o CEO da Vance Global, o homem que possuía as linhas de transporte que Brian usava, os satélites que Brian alugava e os bancos de quem Brian pegava empréstimos. Adrian Vance era dinheiro antigo, dinheiro perigoso. Ele era um tubarão do qual até outros tubarões se afastavam. Mas não foi Adrian quem fez o sangue esvair do rosto de Brian. Foi a mulher segurando o braço de Adrienne. Ela estava usando um vestido longo de seda verde esmeralda que se ajustava às suas curvas antes de cair em cascata até o chão. Seu cabelo, antes geralmente preso em um coque desarrumado, caía em ondas brilhantes e polidas pelas suas costas. Ela usava um colar de safiras que captava a luz, brilhando como fogo azul. Era Emma, mas não era a Emma que ele conhecia. A ratinha tinha ido embora. Esta mulher caminhava com a cabeça erguida, seu olhar varrendo a sala com uma confiança serena e aterrorizante. E então Brian viu. O vestido de seda era perfeitamente adaptado para acomodar o inegável inchaço arredondado de seu estômago. Ela estava muito grávida. O aperto de Brian em sua taça de vinho apertou tão forte que o pé quebrou. Vinho tinto derramou sobre a toalha de mesa branca imaculada, parecendo perturbadoramente como sangue. "Oh, meu Deus, Brian, olha o que você fez!" Chloe gritou, pulando para trás para evitar o respingo. Brian não a ouviu. Ele não conseguia ouvir nada além do rugido em seus ouvidos. Grávida! Ela estava com pelo menos 7 meses. Ele fez as contas instantaneamente. 6 meses desde o divórcio. 7 meses grávida. A sala parecia inclinar. O bebê era dele ou ela havia seguido em frente tão rapidamente? Enquanto o anfitrião conduzia Adrienne e Emma pelo restaurante, eles tiveram que passar pela mesa de Brian. Brian se sentiu paralisado, incapaz de desviar o olhar. Ele esperava que Emma encolhesse, olhasse para baixo, se escondesse. Em vez disso, enquanto eles se aproximavam, os olhos de Emma se fixaram nos dele. Não havia medo neles. Não havia amor também. Havia apenas uma indiferença fria e polida, como olhar para um estranho no metrô. Adrian Vance colocou uma mão protetora na parte inferior das costas de Emma, inclinando-se para sussurrar algo em seu ouvido. Emma riu, um som musical genuíno que Brian não ouvia há anos. Eles passaram por ele levemente, deixando um cheiro de jasmim e colônia cara em seu rastro. "Espere", Chloe sussurrou, estreitando os olhos. "Essa não é sua ex, aquela desleixada?" Brian olhou para a mancha vermelha se espalhando na toalha de mesa. "Sim", ele pigarreou, sua voz soando estranha aos seus próprios ouvidos. "Aquela é Emma." O garçom correu para limpar o derramamento, desculpando-se profusamente, como se fosse culpa dele que Brian tivesse perdido a compostura. Brian o dispensou irritadamente, seu apetite completamente desaparecido. "Eu não entendo", Chloe disse, beliscando seu pão. "Você disse que ela estava falida. Você disse que ela era ninguém, porque ela está com ele. Aquele é Adrian Vance. Meu pai diz que Adrian Vance poderia comprar esta cidade se quisesse." "Eu não sei, Chloe." Brian retrucou alto o suficiente para que um casal próximo olhasse. Ele baixou a voz, seus punhos cerrando-se debaixo da mesa. "Eu não sei." Do outro lado da sala, Adrienne e Emma estavam sentados à mesa privada do recanto, aquela que nem Brian conseguia reservar. Oferecia uma vista panorâmica do horizonte, mas privacidade suficiente para ser discreto. Brian os observava como um falcão. Ele viu Adrienne puxar a cadeira de Emma. Ele viu a forma como a equipe de serviço pairava em torno deles, tratando Emma como uma rainha. Mas o que mais o consumia era a forma como Adrienne a olhava. Não era o olhar de um homem com uma amante troféu. Era um olhar de adoração total, e a forma como sua mão repousava gentilmente em seu estômago quando ele se sentou. Aquele gesto parecia possessivo, protetor, paternal. "É filho dele?" A mente de Brian disparou.
Impossível. Estávamos juntos há 7 meses. Tem que ser meu. Mas ela nunca me disse. Uma súbita onda de direito o invadiu. Se aquele era seu herdeiro, ele tinha o direito de saber. Ele era Brian Thorne. Ele não era mantido no escuro. Vou ao banheiro. Brian mentiu, levantando-se abruptamente. Não demore. Chloe fez beicinho. Eu quero sobremesa. Brian a ignorou e atravessou o salão de jantar. Ele não foi ao banheiro. Ele caminhou direto para o recanto. Seu coração estava martelando contra suas costelas. Uma mistura de raiva e uma estranha e súbita desesperança que ele não esperava sentir. À medida que ele se aproximava, 2 homens grandes de terno saíram das sombras, bloqueando seu caminho. Saiam da frente, Brian exigiu, tentando convocar sua autoridade de CEO. Sou um conhecido. O Sr. Vance não está aceitando visitantes, um dos guardas disse, sua voz plana e entediada. Deixe-o passar, Marcos. Uma voz profunda chamou da mesa. Os guardas se separaram. Brian entrou no recanto. Emma nem sequer levantou os olhos de seu menu. Ela parecia radiante, sua pele brilhando com hormônios de gravidez, suas bochechas coradas. Ela parecia mais saudável e mais bonita do que jamais estivera durante o casamento deles. Emma! Brian disse, sua voz tensa. Ela lentamente abaixou o menu. Seus olhos cor de avelã encontraram os dele, frios e distantes. Olá, Brian. Eu me perguntei quanto tempo você levaria para vir correndo até aqui. Você está grávida, ele deixou escapar. Observador como sempre, ela respondeu, seu tom seco. É? Brian olhou para Adrienne, que o observava com um sorriso divertido e predatório, saboreando seu uísque. Brian olhou de volta para a barriga de Emma. É meu? Emma soltou uma risada curta e incrédula. Seu Brian, você abriu mão do direito de fazer essa pergunta na noite em que me expulsou de nossa casa às 23 horas porque eu não tinha visão. Se aquele é meu filho, eu tenho direitos. Brian sibilou, aproximando-se. Eu tenho advogados que podem te sentar, garoto, Adrian Vance falou. Ele não gritou, ele não se levantou, ele apenas falou. E o comando em sua voz era tão absoluto que Brian realmente parou no meio do passo. Sr. Thorne, Adrienne continuou, girando sua bebida. Você parece estar sob algumas concepções erradas. Deixe-me esclarecê-las. Primeiro, não levante a voz para minha noiva. Isso perturba o bebê. Noiva? A palavra atingiu Brian como um golpe físico. Segundo, Adrienne disse, seus olhos endurecendo como aço. Quanto à paternidade, você estava tão ocupado perseguindo sua o que ela é, uma modelo de Instagram. Você estava tão ocupado perseguindo-a durante o último ano de seu casamento que mal tocou em sua esposa. Nós dois sabemos a linha do tempo. Brian, não se envergonhe fingindo que era um marido presente. O rosto de Brian ficou vermelho. Ele olhou para Emma, procurando por uma rachadura em sua armadura. Emma, diga a ele quem eu sou. Eu disse a ele quem você era, Brian. Emma disse suavemente. Ela colocou uma mão em sua barriga. Eu disse a ele que você era o homem que me fazia sentir pequena para que você pudesse se sentir grande. Eu disse a ele que você era o homem que disse que eu era inútil. Ela estendeu a mão e pegou a mão de Adrienne. E então Adrienne me mostrou que eu era inestimável. Você está com ele pelo dinheiro. Brian cuspiu, seu ego fraturando-se. É isso, não é? Você trocou um milionário por um bilionário. Você é apenas uma caçadora de fortunas, Emma. O ar no recanto caiu 10 quider. Adrienne pousou seu copo. O som foi suave, mas ecoou como um tiro. Cuidado, Adrienne sussurrou. Você está falando com a presidente da Fundação Vance. E ao contrário de você, Brian, ela não herdou seu valor nem o roubou. Ela se reconstruiu da ruína em que você a deixou. Naquele momento, Chloe, tendo ficado impaciente, arrastou-se até a mesa em seus saltos altos. Ela olhou entre os três, sentindo a atenção, mas sem a inteligência para ler o ambiente. Amor, o que está demorando tanto? Chloe choramingou, agarrando o braço de Brian. Ela olhou para Emma e zombou. É você. Uau, você engordou.
Acho que o divórcio não te fez bem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Emma não ficou brava. Ela sorriu, um sorriso lento e de pena. E você deve ser Chloe. Brian sempre teve um gosto por coisas que brilham, mas não têm valor. Chloe ofegou. Com licença. Você pode tê-lo, Emma disse, virando-se para seu menu. Eu já o descartei. Mas um conselho, querida. Verifique o acordo pré-nupcial. Brian é muito protetor de seus centavos. Adrienne riu sombriamente. Tire-os daqui, Marcos. Eles estão estragando meu apetite. O segurança deu um passo à frente, seu volume imponente. Isso não acabou, Emma. Brian rosnou enquanto os guardas o empurravam para trás. Você não pode esconder meu filho de mim. Eu vou te destruir no tribunal. Adrian Vance se levantou. Então ele se elevou sobre Brian. Ele se inclinou, sua voz um baixo rugido perto do ouvido de Brian. Se você tentar processá-la, se você tentar assediá-la, se você sequer olhar na direção dela novamente, eu não apenas te processarei, Brian. Eu comprarei sua empresa, a desmantelarei para peças e te deixarei com nada além daquele terno barato em suas costas. Não me teste. Brian recuou. Ele não tinha escolha. Ele voltou para sua mesa, Chloe tagarelando em seu ouvido sobre como eles foram rudes. Mas Brian não conseguia ouvi-la. Ele sentou-se olhando para a cadeira vazia onde seu futuro deveria ter estado. Ele olhou para Emma, rindo com um bilionário, carregando um filho que poderia ser o herdeiro de 2 impérios. E pela primeira vez em sua vida, Brian Thorne se sentiu pequeno. Mas a noite estava longe de terminar. Enquanto Brian sinalizava pela conta, desesperado para escapar, ele viu um homem de terno cinza se aproximar da mesa de Adrian. Era um oficial de justiça. Brian pausou. Adrian estava sendo intimado? Não. O homem passou por Adrian e foi direto para a mesa de Brian. Brian Thorne? O homem perguntou. Sim. Você foi intimado, o homem disse, derrubando um envelope grosso na mesa bem ao lado da mancha de vinho. Brian o rasgou, suas mãos tremendo. Não era um processo de Adrian, era um processo de Emma. Requerente. Emma Vance Cross. Assunto. Roubo de propriedade intelectual referente ao modelo algorítmico Thorne. O sangue de Brian gelou. O algoritmo, o código que o havia feito seu primeiro bilhão. O código que ele alegava ter escrito. O código que Emma havia escrito para ele em seu dormitório de faculdade 10 anos atrás. Ela não estava apenas de volta por vingança. Ela estava de volta por tudo. O sol da manhã atingiu as paredes de vidro do escritório de canto de Brian Thorne, mas não trouxe calor. O ar lá dentro estava gelado, condicionado a um frio estéril que combinava com o humor dos 3 homens sentados em volta da mesa de conferência de Mogno. Brian sentou-se com a cabeça nas mãos. Em frente a ele estava Marcus Sterling, seu principal conselheiro jurídico, um homem que geralmente custava $500 por hora para parecer entediado, mas hoje parecia genuinamente aterrorizado. Diga-me que isso é uma piada, Sterling. Brian murmurou, deslizando o processo pela mesa. Ela era formada em literatura. Ela revisava meus e-mails. Ela não escreveu o maldito código. Sterling ajustou seus óculos, o suor perolando em sua testa. Brian, nós pedimos à equipe forense de TI para olhar o código-fonte do modelo algorítmico Thorne, a base de toda a sua plataforma. Eles encontraram algo enterrado no kernel, metadados ocultos. E Brian retrucou. Sterling tocou uma tecla em seu laptop, projetando uma imagem na tela da parede. Era uma sequência de código complexo, mas escondidos dentro da sintaxe, havia comentários, notas escritas pela programadora para Brian. Assim você pode finalmente dormir esta noite. Amor. E Brian olhou fixamente para a tela. A memória o atingiu como um golpe físico. Foi 7 anos atrás. Ele estava à beira de reprovar em suas finais, seu código travando toda vez que o executava. Ele havia desmaiado de exaustão em seu futon. Quando ele acordou, o código estava corrigido. Emma estava sentada ali com uma xícara de café, sorrindo cansadamente.
Ela disse que mexeu nele. Ele havia assumido que ela apenas corrigira um erro de digitação. Ele não havia percebido que ela havia reescrito toda a arquitetura. Piora, Sterling disse, sua voz diminuindo. O processo alega que o copyright para esta arquitetura específica foi registrado por ela sob um pseudônimo, Ghostwriter, 3 dias antes de você lançar. Ela é dona da IP, Brian, e ela está pedindo uma liminar imediata para desligar seus servidores até que um acordo seja alcançado. Nos desligar. Brian se levantou, derrubando sua cadeira. Se os servidores caírem por 1 hora, nossas ações caem 10%. Se eles caírem indefinidamente, a Thorntech estará falida dentro de 1 semana. Então você precisa fazer um acordo, Sterling disse sombriamente. Dê a ela o que ela quiser. Dinheiro, ações e um pedido de desculpas. Porque se isso for para o tribunal, ela tem os recibos digitais e tem a equipe jurídica de Adrian Vance por trás dela. Eles nos enterrarão. Brian caminhou até a janela, olhando para a cidade que ele pensava possuir. Seu telefone zumbiu. Era Chloe. Texto. Amor, meu cartão de crédito foi recusado na Gucci. Conserte isso o mais rápido possível. As pessoas estão olhando. Brian jogou o telefone contra a parede. Ele se estilhaçou. Ele não podia perder sua empresa. Ele era Brian Thorne. Ele era um gênio. Ele não era uma fraude que andava nas abas da esposa. Onde ela está? Brian perguntou, virando-se para Sterling. Ela está apresentando a gala de prata esta noite no Metropolitan Museum. Sterling respondeu. É um evento beneficente para mães solteiras. Os ingressos custam 20 mil por prato. Arrume-me um ingresso. Brian ordenou. Brian, se você se aproximar dela, violará o restringimento. Ou eu disse, arrume-me um ingresso. Brian rugiu. Eu não vou assediá-la. Eu vou lembrá-la de que ela me amou uma vez. Emma é suave. Ela é emocional. Se eu puder apenas tê-la sozinha, longe de Vance, eu posso demovê-la. Eu posso fazê-la desistir disso. Sterling parecia duvidoso, mas pegou seu telefone. Vou tentar. Mas Brian, ela não parece mais suave. O Metropolitan Museum foi transformado em um país das maravilhas cintilante de prata e branco. A elite da cidade, políticos, herdeiros, magnatas da tecnologia, flutuavam pelos salões, flautas de champanhe na mão. Brian entrou sozinho. Ele não havia trazido Chloe. Ele precisava parecer sério, arrependido. Ele usava seu terno mais conservador, mas se sentia um impostor em sua própria pele. Cada sussurro que ele ouvia parecia ser sobre ele. Você ouviu sobre a queda das ações da Thorntech hoje? Ouvi dizer que a Vance Global está adquirindo uma participação massiva em um novo concorrente. Brian abriu caminho pela multidão, seus olhos procurando pelo vestido verde esmeralda. Ele não viu verde esta noite, ele viu prata. Emma estava em uma plataforma elevada perto do templo de Dendor, falando em um microfone. Ela usava um vestido de maternidade prateado que cintilava como luar líquido. Ela parecia régia, intocável, uma rainha se dirigindo a seus súditos. E é por isso que a Fundação Vance está prometendo 50 milhões de dólares para assistência jurídica a mulheres que foram indevidamente desapossadas em acordos de divórcio. Emma disse, sua voz clara e forte. A multidão explodiu em aplausos. Brian sentiu um nó de náusea em seu estômago. O fundo era um ataque direto a ele. Enquanto Emma descia, cercada por admiradores, Brian fez seu movimento. Ele manobrou pela multidão, ignorando os olhares das pessoas que ele havia desprezado no passado. Emma! Ele chamou, justamente quando ela estava prestes a ser levada por sua segurança. Ela parou. A multidão ao redor dele se abriu sentindo o drama. Era o confronto sobre o qual todos estavam fofocando. Emma virou-se lentamente. Adrienne não estava ao lado dela por uma vez. Ele estava do outro lado da sala falando com o senador. Esta era a chance de Brian. Brian, ela disse, sua expressão ilegível. Você comprou um ingresso. Isso é generoso. Presumo que os 20 mil dólares sejam um adiantamento da pensão alimentícia que você me deve.
O uso da palavra pensão alimentícia fez algumas pessoas rirem. Brian deu um passo mais perto, baixando a voz para um sussurro desesperado. Emma, por favor, precisamos conversar em particular. Eu não tenho nada a te dizer que não possa ser dito na frente de um juiz. Ela respondeu friamente. É sobre a empresa. Brian implorou. Você vai destruí-la. Você tem alguma ideia de quantas pessoas perderão seus empregos? Eu sei que você está brava comigo, mas não desconte em meus funcionários. Essa não é quem você é. Você é gentil. Você é a mulher que salva gatos de rua. Os olhos de Emma brilharam. A mulher que salvava gatos de rua morreu na noite em que dormiu em seu carro porque o marido cancelou seus cartões de crédito. A multidão ofegou. Brian empalideceu. Ele esperava que ninguém soubesse disso. Eu não sabia que você não tinha para onde ir. Ele gaguejou. Eu pensei que você tinha ido para seus pais. Meus pais estão mortos, Brian. Você sabia disso. Você simplesmente não se importou. Ela deu um passo mais perto dele, sua voz caindo para um sussurro letal. E quanto à sua empresa, não é sua empresa. É construída em meu código. Minhas noites sem dormir. Meu gênio. Você era apenas o rosto, Brian. E agora estou tirando a máscara. Emma, espere, Brian disse, estendendo a mão para ela. E o bebê? Se você me destruir, você destrói a herança dele. Aquela criança, ele é meu, não é? No fundo, você sabe que ele precisa do pai dele. Emma olhou para a mão de Brian em seu braço, depois de volta para o rosto dele. Ela não se afastou. Ela sorriu, mas era um sorriso que não alcançava seus olhos. Você quer saber sobre o bebê, Brian? Sim, ele respirou, pensando que havia encontrado uma abertura. Eu tenho o direito de saber. Ok, ela disse, sua voz alta o suficiente para o círculo próximo ouvir. Na noite em que você me expulsou, eu tinha uma caixa de presente na minha mão. Você se lembra? Brian franziu a testa, pensando para trás. Sim, ela estava segurando uma pequena caixa branca. Ele havia a derrubado de sua mão em sua pressa para tirá-la pela porta para que Chloe pudesse vir. Eu lembro, ele sussurrou. Dentro daquela caixa estava um teste de gravidez positivo e um par de sapatinhos minúsculos. Emma disse, sua voz tremendo ligeiramente com raiva suprimida. Eu tentei dizer, Brian, estamos tendo uma família. E você olhou para mim e disse, pegue seu lixo e saia. Brian sentiu o sangue esvair de seu rosto. A sala girou. Então não fique aqui e finja que se importa com a paternidade. Emma sibilou. Você abandonou seu filho antes mesmo dele nascer. E agora ele tem um pai. Um homem de verdade que me segurou enquanto eu chorava. Que foi a cada ultrassom. Que construiu o quarto do bebê com suas próprias mãos. Não é o mesmo, Brian argumentou fracamente. A biologia importa. A biologia te faz um doador, Brian. O amor te faz um pai. De repente, uma mão pesada pousou no ombro de Brian. Era Adrian Vance. Ele havia atravessado a sala em segundos. Há algum problema aqui? Adrienne perguntou. Sua voz calma, mas terrivelmente profunda. Estamos apenas conversando, Brian disse, tentando tirar a mão. Ele não conseguia. O aperto de Adrienne era como ferro. Parecia que você estava aborrecendo minha esposa. Adrienne disse. Ela ainda não é sua esposa. Brian cuspiu, seu ciúme acendendo novamente. Adrienne sorriu. Ele enfiou a mão no bolso e puxou um pedaço de papel dobrado. Ele o enfiou no bolso do peito de Brian. Leia isso quando sair. É uma cópia dos papéis de adoção. Eu legalmente adotei a criança em útero 2 semanas atrás com o consentimento total de Emma e a aprovação do tribunal devido ao abandono comprovado pelo progenitor biológico. Brian olhou fixamente para ele com a boca aberta. Você não pode fazer isso. Eu sou Adrian Vance, ele disse simplesmente. Eu posso fazer qualquer coisa. Agora saia da minha vista antes que eu peça a segurança para te jogar pelas escadas da frente, humilhado, derrotado
E com os olhos da elite de Nova York queimando em suas costas, Brian virou-se e fugiu. Ele tropeçou para fora no ar fresco da noite do Central Park. Ele enfiou a mão no bolso e puxou o papel que Adrienne havia lhe dado. Não eram apenas papéis de adoção. Eram resultado de teste de DNA anexado na parte de trás. Assunto: Brian Thorne. Resultado: 0% de probabilidade de paternidade. Brian congelou. Ele leu novamente. 0%. Ele escaneou o documento freneticamente. Então ele viu a nota médica na parte inferior. Nota: o sujeito tem uma condição congênita que o torna estéril. Condição provavelmente presente desde a adolescência. Brian deixou o papel cair na calçada. Ele não era o pai. Ele nunca havia sido o pai. Ele não podia ser um pai. Mas se ele era estéril e Emma estava grávida, então quem era o pai? E então a realização o atingiu. A linha do tempo, a viagem de negócios que ela havia feito sozinha um ano atrás para a costa oeste, onde ficava a sede da Vance Global. Ela não havia conhecido Adrienne 6 meses atrás. Ela o havia conhecido antes. A chuva em Nova York não limpava as coisas. Apenas tornava a sujeira mais escorregadia. Brian estava na calçada em frente à clínica de fertilidade especializada no Upper East Side. A pesada porta de carvalho fechando-se atrás dele com uma finalidade que ecoava em seus ossos. Ele havia ido lá exigindo respostas, ameaçando processar a clínica por negligência, gritando que o teste de DNA que Adrienne lhe dera era uma falsificação. O médico, um homem idoso com zero paciência para bilionários tendo ataques de raiva, havia simplesmente puxado o arquivo de Brian de 20 anos atrás, um arquivo de quando Brian foi hospitalizado por um caso grave de complicações de MS quando adolescente. Eu disse aos seus pais então, Sr. Thorne, o médico havia dito, ajustando seus óculos. O dano foi total. Você nunca foi capaz de gerar filhos. Assumimos que você sabia. Brian caminhou cegamente pela chuva, seus sapatos caros de couro italiano espirrando em poças. Ele não havia sabido. Ou talvez no fundo ele tivesse ignorado os sinais. Por 5 anos ele havia culpado Emma. Todo mês que sua menstruação vinha, ele suspirava, olhava para ela com desapontamento e fazia um comentário sutil sobre seu relógio biológico correndo. Ele a havia feito se sentir quebrada. Lhe a havia enviado a especialistas, a forçado a tomar hormônios que a faziam se sentir mal e a envergonhado quando nada acontecia. E o tempo todo, o quebrado era ele. Ele chamou um táxi, suas mãos tremendo. Ele precisava ir para casa. Ele precisava explicar a Chloe que a realização o atingiu. Chloe estava apenas com ele porque ele havia lhe prometido o mundo. Ele lhe prometeu uma dinastia. Se ela descobrisse que ele estava lá tirando em branco e que sua empresa estava à beira do colapso, ela teria ido embora antes do noticiário da manhã. Ele chegou à sua cobertura encharcado. O lugar estava uma bagunça. Havia sacolas de compras por toda parte. Chanel, Hermes, Prada. Chloe estava no sofá, cercada por caixas abertas, gritando em seu telefone. Eu não me importo se o cartão foi recusado. Passe-o novamente. Você sabe quem é meu namorado? Ela olhou para cima quando Brian entrou, pingando no chão de mármore. Finalmente, Brian, conserte meu cartão preto. Tá me envergonhando. Brian olhou para ela. Realmente olhou para ela. Ela era bonita, sim, mas era uma beleza plástica e vazia. Não havia calor em seus olhos, apenas fome. Chloe, ele disse, sua voz rouca, arrume suas malas. Ela riu, um som agudo e frágil. Com licença, vamos para Paris? Não, Brian disse, caminhando e chutando uma caixa da Chanel pelo quarto. Você está saindo. Saia. Chloe se levantou, seu rosto contorcendo-se em um escárnio. Você não pode estar falando sério. Você acha que pode simplesmente me jogar fora como fez com sua ex-mulher? Minha ex-mulher, Brian disse, as palavras rasgando de sua garganta. Valia 10 de você.
Ela me construiu. Você apenas me sangra. Saia, Chloe. Eu terminei de pagar pela sua companhia. Certo, ela gritou, pegando um punhado de joias da mesa. Você é chato de qualquer maneira. E para constar, Brian, todos riem de você. Você pensa que é um rei, mas é apenas uma carteira ambulante. E eu ouvi sobre o processo. Você vai ser pobre, Brian, e a pobreza não te cai bem. Ela saiu furiosa, batendo a porta tão forte que as paredes tremeram. Brian estava sozinho. Ele serviu-se de uma bebida, olhando para as luzes da cidade. Ele havia destruído seu casamento por uma mulher que não o amava. Ele havia perdido a única pessoa que realmente havia acreditado nele. Mas então a tristeza se transformou em algo mais sombrio. Uma raiva fria e maligna começou a surgir. Emma sabia. Ela deve ter sabido. Se ela estava grávida agora, e o bebê não era dele, e ele era estéril, isso significava que ela havia traído. A linha do tempo o incomodava. Divorciados há 6 meses, grávida de 7 meses. Ela havia dormido com alguém enquanto eles ainda eram casados. Brian Hill, um som baixo e maníaco. A Santa Emma, a mulher que fingia ser tão perfeita. Ela era uma adúltera. Ele pegou seu telefone. Ele discou um número que não usava há anos, um jornalista de tabloide desprezível chamado Barry, que lhe devia um favor. Barry, Brandis disse, sua voz suave e perigosa. Eu tenho uma notícia exclusiva para você. A verdadeira história por trás do romance de Adrian Vance e Emma Cross. Como o bilionário roubou a esposa de outro homem. E como a Santa Emma estava carregando um filho bastardo enquanto ainda dormia na cama de seu marido. Isso é dinamite, Brian, Barry disse, praticamente salivando. Mas você pode provar a linha do tempo? O bebê é a prova. Brian mentiu. Publique. Queime a reputação dela até o chão. Se ela quiser me processar pela minha empresa, farei com que ela tenha muita vergonha de mostrar o rosto no tribunal. Brian desligou. Ele sentiu um retorcido senso de vitória. Se ele estava caindo, ele estava levando todos com ele. A manchete na manhã seguinte foi brutal. Escândalo do bebê de bilionário. Adrian Vance roubou sua amante grávida de um marido de coração partido. O artigo pintou Brian como a vítima, um marido trabalhador pego de surpresa por uma esposa infiel que seduziu um homem mais rico para subir na escada social. Insinuava que o bebê era produto de um caso ilícito levado a cabo na própria casa de Brian. Brian sentou-se em seu escritório observando a tempestade nas redes sociais. A opinião pública estava mudando. As pessoas estavam chamando Emma de caçadora de fortunas. Eles estavam questionando a integridade de Adrienne. Isso forçará um acordo, Brian disse a Marcus Sterling, que parecia pálido. Eles desistirão do processo para fazer a má imprensa desaparecer. Brian, Sterling disse, olhando para seu tablet. Você precisa ver isso. A Vance Global acabou de convocar uma coletiva de imprensa. Eles estão transmitindo ao vivo. Brian girou sua cadeira para a tela gigante na parede. Lá estava Adrian Vance em um pódio. Ele não parecia abalado. Ele não parecia zangado. Ele parecia um carrasco. Ao lado dele estava Emma. Ela não estava se escondendo. Ela olhou diretamente para a câmera, sua expressão feroz. Esta manhã, Adrienne começou, sua voz retumbando pelos alto-falantes. Um homem desesperado tentou usar a mídia para intimidar uma mulher grávida. Brian Thorne acusou minha noiva de infidelidade. Ele me acusou de destruir um lar feliz. Adrian fez uma pausa. Então olhou diretamente para a lente. Nós antecipamos isso porque mentirosos sempre presumem que todos os outros estão mentindo. Adrienne se afastou e Emma pegou o microfone. Eu não traí Brian Thorne, ela disse claramente. Eu fui uma esposa fiel por 7 anos. Eu o apoiei quando não tínhamos nada. Eu escrevi o código que o tornou um bilionário enquanto ele dormia. Ela segurou um documento. Este é um relatório médico da Mayo Clinic, datado de 8 meses atrás, um mês antes de Brian me divorciar. Ele confirma que me submetia a uma única rodada de tratamento de FV usando um doador. Brian congelou.
FV. Eu fiz isso, Emma continuou, sua voz tremendo ligeiramente. Porque meu marido estava desesperado por um herdeiro, mas se recusava a ver um médico ele mesmo. Eu queria surpreendê-lo. Eu queria dar a ele a família que ele alegava querer. Eu paguei por isso com minhas próprias economias. Eu passei pelas injeções sozinha. Um silêncio caiu sobre a sala no vídeo e sobre o escritório de Brian. Eu descobri que o procedimento foi bem sucedido no dia em que Brian me entregou os papéis do divórcio. Emma disse, uma lágrima finalmente escapando. Eu tentei dizer a ele. Ele não ouviu. Ele me jogou fora. Eu estava grávida, sem teto e sozinha. Foi então que Adrian Vance me encontrou. Ele não me roubou, Brian. Você me jogou fora. Ele apenas pegou o tesouro que você era muito cego para ver. Adrian recuou para o microfone. Quanto ao negócio, o Sr. Thorne parece ter esquecido algo sobre a arquitetura Ghost Rider que ele roubou. O estômago de Brian caiu. Emma não apenas escreveu o código, Adrienne disse com um sorriso sombrio. Ela o protegeu. Há uma segurança embutida no kernel, um botão de desligamento. Foi projetado para ser acionado se o usuário não autorizado Brian tentasse adulterar os arquivos centrais, o que, de acordo com nossos registros, sua equipe de TI fez esta manhã em uma tentativa de esconder a evidência de roubo. Adrian olhou para seu relógio. O botão de desligamento ativa em 3, 2, 1. No escritório de Brian, as luzes piscaram. Então o zumbido dos servidores no prédio morreu. A tela do computador de Brian ficou preta. Senhor, seu assistente invadiu a sala, histérico. A plataforma está fora do ar. O aplicativo está fora do ar. Tudo está offline. O código, ele simplesmente sumiu. Está se auto-excluindo. Brian bateu freneticamente em seu teclado. Nada. Apenas uma tela preta com um texto verde piscando no canto. Erro. Usuário não autorizado. Adeus, Brian. Na tela da TV, Adrian Vance se inclinou perto do microfone. A Thorne Tech é agora efetivamente uma empresa de fachada com 0 ativos. As ações estão atualmente em queda livre. Eu já contatei a SEC para entregar evidências do desfalque de fundos da empresa por Brian Thorne para pagar o estilo de vida de sua amante. Os olhos de Adrienne estavam frios como gelo. Checkmate, Brian. A transmissão foi cortada. Brian sentou-se no silêncio de seu escritório morto. Seu telefone começou a tocar. Era o conselho de diretores, depois a SEC, depois o banco. Ele não atendeu. Ele caminhou até a janela do chão ao teto e olhou para as ruas de Manhattan. Ele havia querido ser um rei. Ele havia querido ser temido. Ele havia tido seu desejo. Ele era temido como um conto de advertência. Ele observou enquanto um SUV preto parava no meio-fio lá embaixo. Ele viu uma pequena figura em um casaco verde entrar no carro, ajudada por um homem alto. Mesmo à distância, ele podia ver o cuidado no gesto do homem. Emma, ela havia vencido. Ela não apenas o havia derrotado, ela o havia apagado. Brian afundou no chão, o silêncio do escritório vazio pressionando-o como um peso físico. Ele enfiou a mão no bolso e puxou a velha foto amassada que ele havia guardado em sua carteira por anos. Uma foto dele e Emma em seu dormitório de faculdade, comendo pizza no chão, rindo. Eles haviam sido pobres, mas ele havia parecido feliz. Ele percebeu agora, com o peso esmagador da ruína total, que aquele momento foi o mais rico que ele já tinha sido. E ele havia trocado tudo por um lustre de diamantes que nem era real. 3 anos é muito tempo no mundo dos negócios. Em 3 anos, startups surgem, impérios caem, e nomes que antes dominavam manchetes são varridos para a lixeira da história. Mas para Brian Thorne, 3 anos pareceram 3 séculos. A queda não havia sido rápida. Não havia sido a execução limpa e rápida que ele esperava quando a tela em seu escritório ficou preta. Foi um desmantelamento lento e agonizante. A investigação da SEC se arrastou por 18 meses, uma fuga pública
que o despojou de cada camada de dignidade que possuía. Eles levaram a cobertura primeiro, depois os carros, depois a coleção de arte. Ele se lembrou do dia em que os oficiais de justiça vieram buscar sua coleção de relógios. Ele havia ficado lá observando um homem em um corta-vento barato manusear seu partícipe, aquele que ele comprou quando fez seus primeiros 10 milhões, e jogá-lo em um saco de evidências como se fosse um brinquedo de plástico. Esse foi o momento em que Chloe partiu. Ela nem sequer arrumou uma mala. Ela simplesmente chamou um Uber, olhou para ele com olhos desprovidos de qualquer coisa que se assemelhasse a amor, e disse: "Você é ruim para minha marca, Brian." Agora, 3 anos depois, Brian estava tremendo na calçada da East Walker Drive, em Chicago. O vento vindo do lago era um assalto físico, um frio úmido e cortante que se infiltrava pelo tecido fino de seu uniforme de poliéster. Ele não era mais Brian Thorne, o magnata da tecnologia. Ele era Jules, o manobrista de degrau mais baixo no Grand Plaza Hotel. "Ei, Jules, acorde!" O grito veio de Manny, o capitão de manobristas de 20 anos que passava a maior parte de seu turno vaporizando e checando o TikTok. Manny não sabia quem Brian costumava ser. Para Manny, Brian era apenas o cara quieto e de cabelos grisalhos, que era muito lento na corrida e muito trêmulo com as chaves. "Estou acordado", Brian murmurou, batendo os pés para sentir os dedos novamente. Seus sapatos pretos baratos estavam vazando. A lama da rua havia encharcado suas meias horas atrás. "Grande noite esta noite", Manny disse, soprando uma nuvem de fumaça com cheiro de morango no rosto de Brian. "A gala do futuro da tecnologia. Temos VIP saindo pelas orelhas. Não arranhe nada, velho. Estes carros custam mais do que sua vida." Brian estremeceu. A gala do futuro da tecnologia. 5 anos atrás, ele havia sido o orador principal neste mesmo evento. Ele se lembrou dos aplausos. Ele se lembrou da sensação do holofote, quente e ofuscante, enquanto ele pontificava sobre visão e disrupção. Ele se lembrou de Emma sentada na primeira fila, suas mãos cruzadas sobre seu colo, olhando para ele com um orgulho que ele não merecia. Ela havia usado um vestido azul simples naquela noite, porque ele lhe havia dito que o vestido de grife que ela queria era muito chamativo. Esta noite ele não era o orador principal. Ele era a ajuda. As portas do hotel se abriram, derramando luz dourada e o som de jazz sobre a calçada nevada. O cheiro de perfume caro e carnes assadas exalava, um cruel lembrete da fome roendo o estômago de Brian. Ele havia pulado o almoço para economizar $5 para a conta de eletricidade. Os hóspedes começaram a sair. Brian reconheceu rostos. Lá estava Marcus Sterling, seu antigo advogado, rindo com um novo cliente. Sterling olhou através de Brian enquanto entregava um ticket para um Mercedes. Brian pegou o ticket, sua cabeça curvada, a aba de seu boné escondendo seus olhos. Ele pegou o carro, aceitou uma gorjeta de $2 sem uma palavra e assistiu Sterling partir. Era um tipo especial de inferno, ser invisível em um mundo onde você costumava ser um deus. "Atenção", Manny sibilou, ajeitando sua jaqueta. "Temos uma baleia chegando." "Motorista particular, escalade escurecido." "Esse é o detalhe, Vance." "Vance?" O nome atingiu Brian como um taser. Sua respiração engasgou em sua garganta. Ele queria correr. Ele queria fingir um ataque cardíaco, recuar para a sala de descanso, dissolver-se no concreto. Qualquer coisa menos estar aqui. Mas ele não conseguia se mover. Seus pés estavam congelados na calçada, enraizados por uma mistura de terror e uma curiosidade doentia e masoquista. O massivo SUV preto parou no meio-fio fenômeno, flanqueado por 2 veículos de segurança. Não parecia um carro. Parecia uma fortaleza sobre rodas. O motor zumbia com uma vibração baixa e poderosa que chacoalhava os dentes de Brian. "Jules, pegue a porta!" Manny latiu, ocupado flertando com uma socialite em um casaco de pele. Brian deu um passo à frente.
Suas mãos estavam tremendo tão mal que ele teve que juntá-las atrás das costas por um momento para as firmar. Ele se aproximou da porta traseira do passageiro. Ele viu seu próprio reflexo no vidro fumê. Um homem magro, de bochechas encovadas, com barba grisalha e olhos que pareciam assombrados. Ele parecia 20 anos mais velho do que 35. Ele estendeu a mão e puxou a maçaneta pesada. A porta se abriu e calor se derramou. O cheiro de couro, cedro e jasmim. A primeira coisa que ele viu foi um sapato, um Oxford italiano polido e feito à mão. Adrian Vance saiu. O tempo havia sido gentil com Adrian. Se algo, os anos apenas haviam adicionado à sua presença. Ele era mais largo, seu cabelo sal e pimenta cortado em um estilo militar afiado. Ele se movia com a graça fácil de um homem que possuía o chão em que caminhava. Ele não olhou para o manobrista. Ele se virou para o carro, estendendo uma mão. Cuidado, amor. Está gelado. Uma mão pegou a dele. Era uma mão que Brian conhecia melhor do que a sua própria. Ele conhecia a forma dos dedos, a curva do pulso. Ele sabia como aquela mão se sentia quando alisava seu cabelo para trás quando ele estava doente. Ele sabia como se sentia quando esfregava pratos em seu primeiro apartamento minúsculo. Emma saiu. Brian sentiu o ar sair de seus pulmões. Ela era magnífica. A ratinha tinha ido embora. A mulher de pé diante dele era uma rainha. Ela usava um vestido longo de veludo carmesim profundo que abraçava sua figura, complementado por um casaco branco que parecia neve macia. Seu cabelo estava penteado em ondas soltas e glamorosas, e diamantes brilhavam em sua garganta. Não o tipo vistoso e chamativo que Chloe costumava exigir, mas pedras elegantes e atemporais. Mas não eram as roupas, era o rosto dela. As linhas de preocupação que a haviam definido durante o casamento deles tinham sumido, substituídas por uma serenidade que a fazia brilhar. Ela parecia descansada. Ela parecia amada. Espere por mim. Uma pequena voz chilreou de dentro do carro. Brian congelou. Um menino pequeno, não mais velho que 3 anos, se arranhou até a beira do assento. Ele estava agasalhado em um miniatura casaco de marinho e um cachecol vermelho. Ele tinha cabelo escuro e encaracolado e olhos brilhantes e inquisitivos que escaneavam o mundo com admiração. Adrienne riu, um som profundo e ressonante que Brian nunca havia ouvido direcionado a ele. Nós não te esquecemos, Léo. Venha aqui, campeão. Adrienne pegou o menino sem esforço, acomodando-o em seu quadril. O menino riu, envolvendo seus pequenos braços em volta do pescoço de Adrienne. Você viu o robô, papai? O menino perguntou animadamente. Aquele com os lasers. Vi sim, Adrienne respondeu, beijando o topo da cabeça do menino. Mas acho que você gostou mais da mesa de sobremesas. Eu gosto de biscoitos, Léo declarou solenemente. Emma riu, tirando um floco de neve do nariz do menino. Você é definitivamente filho do seu pai. Um paladar doce e um olho para lasers. Filho do seu pai. As palavras ecoaram na cabeça de Brian, saltitando pela caverna vazia de sua alma. Filho do seu pai. Leo não era de Brian. Ele nunca poderia ser de Brian. O teste de DNA havia sido o prego final no caixão do ego de Brian. Ele era estéril. Ele era um beco sem saída genético. Toda a sua conversa sobre legado, sobre uma dinastia, sobre o nome Thorne, tudo havia sido uma farsa. O verdadeiro legado estava bem na frente dele. Uma criança feliz e saudável, criada por um homem que não havia precisado exigir respeito para ganhá-lo. Brian estava parado junto à porta aberta, paralisado. Ele sabia que deveria fechá-la. Ele sabia que deveria recuar, sumir nas sombras. Mas ele não conseguia desviar o olhar do menino. Leo tinha o nariz de Emma. Ele tinha o sorriso de Emma. De repente, o menino olhou para ele. Os olhos de Léo se fixaram em Brian. A criança não viu um fracasso. Ele não viu um fraudador falido. Ele apenas viu um homem com um chapéu engraçado parado na neve. Oi, Léo disse, acenando com uma mão enluvada. O som da voz do menino quebrou a compostura de Brian.
Lágrimas picaram seus olhos, quentes e súbitas. Ele tentou falar para dizer olá, mas sua garganta havia se fechado. Emma se virou. Ela seguiu o olhar de seu filho. Seus olhos pousaram no vale. Por um batimento cardíaco, nada aconteceu. A neve caía silenciosamente ao redor deles. O ruído da cidade desapareceu. Então o reconhecimento surgiu. Não foi dramático. Ela não ofegou. Ela não apertou suas pérolas. Seus olhos simplesmente se arregalaram uma fração. Ela observou o uniforme barato, os sapatos molhados, o cabelo grisalho, o crachá que lia Jewels. Brian se preparou. Ele esperava que ela zombasse. Ele esperava que ela risse. Ele esperava que ela tocasse Adrienne no ombro e dissesse: "Olha, querido, olha o lixo." Ele quase queria que ela fizesse isso. Ele merecia a raiva. A raiva significaria que ele ainda importava, mesmo que negativamente. Mas Emma não ficou zangada. Sua expressão suavizou. Seus ombros caíram ligeiramente. Ela olhou para ele com uma tristeza profunda e esmagadora. Era o olhar que você dá a um cachorro de rua que foi chutado muitas vezes demais para ser abordável. Era pena. Pena pura e indiferente. Ela não disse o nome dele. Ela não reconheceu o passado deles. Ela não perguntou como ele estava. Ela simplesmente virou a cabeça de volta para seu marido e filho. "Está congelando, Adrian," ela disse suavemente. "Vamos colocar Leo dentro do jato. Ele está tremendo." Imediatamente Adrienne disse. Ele se virou para Brian. Adrienne não o reconheceu. Para Adrian Vance, Brian Thorne era uma nota de rodapé, um antagonista menor no primeiro capítulo de sua vida com Emma. Ele era tão insignificante que nem sequer registrava como familiar. "Bom serviço," Adrienne disse, sua voz rápida, mas gentil. Ele enfiou a mão no bolso de seu casaco e puxou uma nota. Ele a apertou na mão de Brian. "Fique aquecido," Adrienne disse. Brian olhou para baixo. Era uma nova e nítida nota de $100. Benjamin Franklin o encarou de volta, zombando dele. "Obrigado, senhor," Brian sussurrou. Sua voz era um arranhão quebrado, irreconhecível até para ele mesmo. Adrienne assentiu e se virou, guiando sua família em direção à entrada privada do hotel onde seu carro os levaria para o aeroporto. "Tchau, tchau," Leo chamou por cima do ombro de Adrienne, acenando sua luva novamente. Brian levantou uma mão tremendo e deu um pequeno e fraco aceno de volta. "Tchau," ele moveu os lábios. Ele os observou ir embora. Ele viu Adrienne se inclinar e sussurrar algo para Emma. E ele viu Emma encostar a cabeça no ombro de Adrienne. Eles se moveram como uma unidade, um círculo sólido e inquebrável de calor e amor. Eles eram uma família, e Brian era apenas o homem que abria a porta. Enquanto as pesadas portas de vidro do hotel se fechavam atrás deles, cortando a vista, o silêncio da rua voltou correndo. O vento uivou, chicoteando ao redor da esquina do prédio. Brian olhou para a nota de $100 em sua mão. Em sua vida antiga, ele teria usado isso para acender um charuto. Ele teria dado gorjeta a uma garçonete este valor apenas por lhe trazer água. Ele teria rido da insignificância disso. Agora, este pedaço de papel era a diferença entre comer e passar fome. Era a diferença entre calor e congelamento. Ele apertou a nota com força, seus nós dos dedos ficando brancos. Um soluço se formou em seu peito, uma coisa áspera e dolorosa que ele não conseguia suprimir. Ele se encostou na pedra fria da parede do hotel, deslizando até ficar agachado na calçada molhada. Ele havia passado sua vida construindo uma fortaleza de dinheiro para manter as pessoas afastadas, pensando que isso o tornava forte. Ele havia tratado as pessoas como ativos, passivos e mercadorias. Ele havia jogado fora a única mulher que já o havia amado de graça. Tudo porque ele queria um reflexo que parecesse melhor em uma revista. Ele havia querido ser um rei. E agora ele sabia a verdade. Reis são apenas homens em fantasias. O verdadeiro poder não estava na coroa. Estava na mão que você segurava quando a neve começava a cair. Emma havia encontrado uma mão para segurar.
Brian não tinha nada além de suas mãos nos bolsos. Ei, Jules! Manny gritou da cabine, alheio aos destroços do homem no chão. Pare de contar suas gorjetas. Temos um Corolla parando. Mexa-se. Brian limpou o rosto com a manga áspera de sua jaqueta. Ele deu um suspiro profundo e estremecido. O ar frio queimou seus pulmões, o ancorando. Indo. Ele grasnou. Ele se levantou. Ele alisou sua jaqueta barata e grande. Ele colocou a nota de $100, a caridade do marido de sua ex-mulher, em seu bolso ao lado de seu passe de ônibus. Ele caminhou em direção ao Corolla amassado parando no meio-fio. Ele abriu a porta, forçou um sorriso em seu rosto e curvou a cabeça. Bem-vindo ao Grand Plaza, Brian sussurrou. Como posso ajudá-lo? E esse, meus amigos, é o fim frio e silencioso de Brian Thorne. Não houve explosões, nem brigas na prisão, apenas a lenta e gelada percepção de que ele foi o arquiteto de sua própria miséria. Ele passou uma vida inteira perseguindo o valor, mas nunca entendeu o valor. Ele jogou fora um diamante porque queria brilho, e quando ele percebeu seu erro, o diamante era parte da coroa de outra pessoa. É uma lição brutal de karma. Às vezes, a punição não é o que acontece com você, mas o que não acontece com você. Brian não teve a família, o amor ou o legado. Ele apenas teve a gorjeta. Eu quero ouvir de vocês nos comentários. Aquele olhar que Emma deu a ele, a pena. Você acha que isso foi pior do que se ela tivesse gritado com ele? A indiferença é a vingança máxima? E se você fosse Emma, você teria dito algo a ele? Ou ela fez a coisa certa ao ir embora? Vamos iniciar um debate abaixo. Se esta história te deu arrepios, por favor, clique no botão de curtir. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a compartilhar estas histórias com mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para nunca perder um drama. Obrigado por assistir e lembre-se, tenha cuidado em quem você pisa enquanto sobe a escada, porque você pode ter que olhá-los nos olhos no seu caminho para baixo.